Fala aí galera, beleza? Aqui é o Xiaowei, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui com mais um videozinho diretamente da China para vocês. Estou aqui na cidade da Sheryl, ainda né? Estou aqui em Shui, província de Shandong. E olha só que legal aqui o ambiente que a gente tá. Parece uma praia, não é mesmo? Mas não é não, é tipo só um rio mesmo aqui da cidade. Que ó, bastante gente vem aqui pra pescar. O pessoal vem passar um tempinho aqui. Parece uma praia mesmo. O pessoal vem inclusive acampar aqui, né? Tipo, fazer piquenique, essas coisas assim. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever se você é novo aqui pelo canal, né? Aquilo que eu sempre falo em todo vídeo. Importante você se inscrever, porque me ajuda bastante, né? Continuar criando conteúdo aqui para o YouTube, né? Isso me incentiva e tal. Então, se inscreva aí no canal se você é novo. Deixe o seu like também. E é isso daí, bora pro vídeo. Bom, antes de começar esse vídeo, galera, eu gostaria de dizer que eu não tô gravando esse vídeo aqui para criar intriga, tá? Eu simplesmente quero dar aqui a minha opinião sobre um assunto que eu acho bem interessante, porque no Brasil, principalmente, a galera não conhece muito a China, né? As pessoas geralmente conhecem muito mais a cultura japonesa do que a cultura chinesa, não é? Aliás, não só a cultura chinesa, a cultura coreana, por exemplo, e de outros países aqui da Ásia também são um pouco menos conhecidas, por mais que agora, recentemente, graças ao K-pop, nessa onda de K-pop, a cultura, pelo menos ali da Coreia do Sul, tem se espalhado pelo mundo, né, e a galera tem conhecido um pouco mais sobre outros países daqui, né? Assim, são uma coisinha ou outra ali que vocês vão ver, né, tipo, relacionada a outros países. Por exemplo, na China, durante muito tempo, a galera só conhecia basicamente aqueles filmes de artes marciais, né? Filme do Jet Li, do Jack Chan, do Bruce Lee, enfim, outros, né? Mas a galera conhece muito pouco sobre a história, sobre a cultura desses países. Muito também porque o Brasil é o país que tem a maior colônia, né, de japoneses. Então, tem muito japonês no Brasil. Outros asiáticos também agora está começando a ter bastante, né? Tem bastante coreano, pelo menos ali no centro de São Paulo, tem uma região ali que tem bastante coreanos, assim como agora também está tendo bastante chineses que estão migrando para o Brasil, a trabalho principalmente, né? Muita gente indo para o Brasil a trabalho, muitos empresários, muita gente abrindo loja no Brasil, devido a essa crescente da China no mundo, né? Os outros mercados acabam se tornando bem interessantes para chineses poderem ir trabalhar, né, abrir seu negócio. É muito competitivo para eles terem um negócio no Brasil, né? Eles conseguem exportar as coisas da China e vender a um preço muito mais barato do que um comerciante brasileiro consegue. Então, por isso também tem bastante gente que está indo para o Brasil. E assim, a galera está começando agora a conhecer um pouquinho mais sobre a cultura chinesa, né, a cultura de outros países, e já a cultura japonesa não, né? Durante muito tempo aí a gente ouve falar sobre o Japão, sobre, sei lá, várias coisas relacionadas ao Japão. A comida japonesa é muito forte no Brasil, mas de outros países não tanto ainda, né? Mas isso não significa que esses países não têm uma cultura também muito forte, bonita e interessante, né? Então eu cresci sempre admirando bastante a cultura japonesa. Eu tinha essa vontade de conhecer o Japão, como muita gente tem, né? Eu cresci assistindo anime, várias coisas relacionadas à cultura japonesa. Inclusive eu comecei a estudar japonês no Brasil, foi a primeira língua oriental que eu comecei a aprender, antes ainda de começar a aprender mandarim. Quando eu estava no ensino médio, eu comecei a estudar japonês, né? E aí eu tinha essa vontade, sabe, de quem sabe um dia ir pro Japão, conhecer a cultura da forma que, digamos, eu tô conhecendo a cultura chinesa agora, né? Então, tipo, o meu sonho, né, o meu objetivo era o Japão, né? Eu não conhecia muito sobre política japonesa, outras questões, né, relacionadas à economia, né? Eu não tinha essa noção, obviamente, né, porque eu era um adolescente, mas eu tinha esse sonho, sabe? Eu tinha essa vontade de conhecer, porque eu sempre gostei muito de cultura oriental, né? Então, desde pequenininho ali, eu sempre admirei muito essa cultura milenar que os países daqui têm. Então, tipo, eu tinha essa vontade,
Só que conforme eu fui estudando e fui aprendendo mais sobre o Japão, eu fui vendo que as coisas não eram tão bonitas assim quanto eu imaginava. Não que a cultura do país não seja bonita, obviamente é muito bonita, mas o Japão, para quem é um pouquinho mais aprofundado, né, na questão econômica do país, geopolítica, o Japão passou ali por uma fase muito boa, né, desde a década de 40 até o comecinho dos anos 90, e depois o Japão entrou numa crise econômica que até hoje vem durando no país. Tipo, eles estão aí há, sei lá, quase 30 anos nessa situação, uma situação bem problemática, né, tipo, o país não consegue crescer. E muito pelo contrário, né? Tipo, eles têm diminuído muito a mão de obra dentro do país. Então eu já tinha visto umas estatísticas tipo de que o trabalho que 4 pessoas faziam lá naquela época, sabe, em 1990, hoje uma pessoa faz. Então tá se tornando cada vez mais difícil de se morar no Japão, né? Como vocês sabem também, a questão de natalidade do país é bem complicada. Não só lá no Japão, aqui na China também é assim. Em muitos países, na verdade, tem esse problema também. Até no Brasil, a galera também está muito preocupada com isso. Porém, no Japão é tipo uma situação alarmante, né? Então, é um país que já é desenvolvido, né? É um país pequeno, com uma população grande, né? Pela extensão territorial do país. E é um país que não precisa de mão de obra de fora, né? É um país que já está estabilizado, digamos assim, tipo... até os nativos ali do país, do Japão, né, as pessoas muitas vezes acabam não encontrando um emprego de qualidade, entre aspas, né, porque o mercado é muito competitivo. Embora isso tenha mudado também nos últimos anos, né, eu vejo muitas notícias, eu tenho inclusive até um familiar lá no Japão, um primo japonês, então eu gosto muito de pesquisar essas coisas, de entender um pouquinho mais do que está acontecendo hoje em dia, né, e eu vejo que a situação do Japão ela tem melhorado um pouquinho. Porém, ainda assim é um país muito duro para você viver, né? Principalmente se você é estrangeiro. Então tem muitos brasileiros no Japão. Foi durante muito tempo a maior colônia, né, de estrangeiros dentro do Japão, né? Os brasileiros eram a maior população estrangeira. Hoje em dia já não é mais, porque o Japão tem mudado essa política, né, de receber estrangeiros, até por causa dessas questões que eu falei, né, de natalidade e tudo mais. Então eles estão sentindo essa questão. Eles têm que mudar, né, as políticas de imigração do país, porque da forma que a coisa está indo agora é insustentável para eles, entendeu? Então, tipo, por mais que tenha muita resistência, mas eles estão deixando que pessoas, principalmente de países menos desenvolvidos ali da Ásia, tipo Filipinas, Malásia, dentre outros, acabem indo para o Japão trabalhar. Então é uma população também que está crescendo muito e que inclusive já superou, né, a população de imigrantes brasileiros. Então é o país que mais tem dívidas com o FMI e é um país que está cada vez mais e mais perdendo, né, aquele posto que tinha no passado, né? O Japão já foi a segunda maior potência econômica no mundo e hoje em dia já está em quarto, foi superado pela China e pela Alemanha recentemente. Então, é um país que está numa decrescente, né, digamos assim. Então, a situação do Japão hoje em dia já não é mais tão boa quanto era no passado para imigrante, né, para a galera ir lá e trabalhar e tudo mais. Os trabalhos hoje em dia são cada vez mais pesados, né, como eu citei aí. Infelizmente, hoje em dia, o trabalho que 4 pessoas faziam, né, naquela época lá, né, no começo dos anos 90, hoje uma pessoa tem que fazer. E são trabalhos geralmente braçais, em fábrica, né? Trabalhos pesados. Então, a galera trabalha cada vez mais e mais também. Eu ouço muita gente no Japão falando que tem uma pressão muito grande, né? Para você trabalhar, para você fazer hora extras e tudo mais. Então, tipo, não é um ambiente de trabalho muito legal também. Por mais que eles paguem bem, né? Não é uma questão de você pagar bem ou não, né? O Japão ainda assim é um país que paga muito bem, né? A galera consegue viver bem, consegue ter um consumo legal, assim como tem nos Estados Unidos e até na China mesmo. A China é um país que também tem um consumo bem legal. Hoje em dia a galera aqui consome muito bem e o Japão também ainda assim mantém uma qualidade de vida muito boa para a sua população, apesar dos problemas, né? Mas ainda assim não é um ambiente muito agradável, porque é aquela pressão do dia a dia, de trabalho, né? De você ter que se dedicar ao máximo. E é uma coisa que aqui na China, por exemplo, é um pouco diferente, tá?
principalmente para estrangeiros, a situação aqui é bem diferente, na verdade, porque os trabalhos aqui, geralmente, estrangeiro não vai trabalhar com o trabalho que chinês pode fazer, né? Então, tipo, trabalhar em fábrica, trabalhar em, sei lá, supermercado, esse tipo de empregos, né, entre aspas, mais simples, não são contratáveis para estrangeiros, tá? Então, tipo, se você tem vontade de vir para cá, é importante você, pelo menos, ter uma qualificação técnica, né, o suficiente ali para você conseguir trabalhos que chineses não conseguem fazer, tá? Ou que você vai se destacar de alguma forma em relação ao chinês, e são esse tipo de empregos que você vai conseguir o seu visto de trabalho ali. Então, são empregos que geralmente você vai trabalhar com coisas que os chineses não fazem, por exemplo, empresas estrangeiras dentro da China, ou empresas chinesas que têm alguma coisa fora da China, né, que, tipo, trabalham com o mercado externo, e aí eles querem um estrangeiro para poder manter ali o seu quadro de funcionários atualizado, né, tipo, em acordo com aquilo que eles se propõem a fazer fora do país. Então, por exemplo, eu mesmo, né, eu estou trabalhando para uma empresa aqui de Hong Kong, e eles trabalham com o mercado de fora, né, o mercado estrangeiro, é uma empresa de criptomoeda, né, então é um mercado que é muito forte, né, no resto do mundo. E eles precisam de uma pessoa que fale inglês, que seja especialista ali naquilo que faz, né? Que trabalhe com as mídias sociais de fora da China, porque as mídias daqui, né, que não sabe, são diferentes. A gente não utiliza Facebook, Instagram, assim, até você consegue criar conta e tal, se você tiver um VPN, né? Mas as mídias sociais populares aqui da China são outras. Então compensa muito mais para o empregador da China contratar um estrangeiro do que contratar um chinês, né? Porque o chinês ele não tem conhecimento dessas mídias sociais. Então são esse tipo de empregos, né? Empregos que você consegue se destacar ali, né? Que você é diferente de um chinês, por mais que o chinês ainda, às vezes, ele tenha qualificação técnica, né? Tipo, eu fui para a faculdade e tudo mais, mas você que tem um diferencial, você consegue esse tipo de emprego que o chinês não consegue, né? E geralmente eles pagam muito bem, galera. Pagam muito mais do que pro próprio chinês. Então assim, pro estrangeiro, trabalhar na China é muito bom, né? E não pense que é difícil. Então você está citando aí alguns casos, são raros os casos, né, que você consegue. Não é bem assim que funciona. Na verdade, são muitos os setores hoje em dia que contratam estrangeiros, né? Então não é só o setor de tecnologia, tem muita coisa, na verdade, que precisa de estrangeiros, né? Então, tipo, marketing, várias coisas, cara, tem muita coisa mesmo. Tem muito professor de inglês, professor de línguas estrangeiras em geral, né? Então a galera precisa de estrangeiros aqui. E geralmente os trabalhos aqui eles pagam muito bem, né? Tipo, um estrangeiro geralmente ele vai receber mais de 10 mil yuan, né? Pelo menos ali uns 10 mil yuan. Eu mesmo, recentemente eu recebi uma proposta de trabalho em Beijing, né? Que é a capital da China, e tipo, a empresa ali que queria me contratar, eles iriam pagar 15 mil, né, na moeda local aqui. Seria tipo aproximadamente uns 13 mil reais, que é um salário muito bom, né, comparado aqui com o salário que um chinês recebe. E era um emprego de marketing, né, tipo, na minha área também, eu trabalho com TI, com marketing, então era um emprego muito bom, né, tipo, as possibilidades ali de crescimento dentro da empresa, trabalhar com o mercado latino-americano. E, cara, é uma vida que, sem sombra de dúvidas, seria muito boa, assim, para qualquer pessoa que tivesse em busca, né, de uma oportunidade profissional, né, uma oportunidade de crescimento. Então, tipo, é muito bom, cara. Já o Japão é justamente o contrário, né, galera? O Japão é aquele país que a mão de obra que eles precisam é aquela mão de obra, entre aspas, barata, né? Então, a galera que vai trabalhar em fábrica, trabalhar em empregos que geralmente um japonês qualificado, né, entre aspas também, né? Obviamente tem muito japonês também que trabalha nesse tipo de emprego, mas eles querem aqueles profissionais justamente que fazem esse tipo de trabalho mais básico, né? Eles não têm demanda, né, para profissionais estrangeiros de qualificação muito elevada. É claro que vai ter estrangeiros que trabalham no Japão, né, nesse tipo de empresa também, tecnologia, entre outras, né, professor, tudo mais, mas é muito menos do que tem aqui na China, justamente porque eles acabam dando prioridade para o japonês em relação ao estrangeiro. Então é justamente o contrário, né? Tipo, se eles puderem contratar o japonês no lugar do estrangeiro, eles vão contratar o japonês. Então o estrangeiro acaba ficando com aquelas oportunidades que são as menos favorecidas, né? Aquelas menos interessantes para os japoneses. Então é uma realidade bem oposta, né, da China.
Eu sei que muita gente tem vontade de ir para o Japão justamente baseado nessa questão cultural, né? Achando que a cultura do Japão é superior, entre aspas, né, à cultura dos demais países da Ásia, justamente pela falta de conhecimento que as pessoas têm. Mas eu gosto muito de ressaltar isso, né? Que a partir do momento que você se aprofunda na cultura dos demais países aqui da Ásia, da China, da Coreia, você começa a ver que é muito legal, cara, e é muito interessante também. Até é um fundamento, né, uma base da civilização oriental. Então, tipo, muita coisa que, infelizmente, os brasileiros acham que pertence à cultura japonesa, na verdade são coisas que foram importadas pelo Japão há milhares, algumas até centenas de anos atrás, da cultura dos demais países aqui da Ásia, principalmente da China, né? Porque a China era o grande polo cultural, econômico da Ásia por milhares de anos. Eu até brinco que a China é para a Ásia meio que o que o Império Romano foi para o Ocidente. Então, a China era muito poderosa, ainda é, né? Mas a China, durante milhares de anos e dezenas de dinastias, importou muita coisa, né, para a Ásia inteira. Então, quem conhece aí um pouquinho de história, estudou um pouquinho sobre Marco Polo, né, que foi um grande navegador veneziano, né, antes ainda da existência da Itália, né, durante o período ali dos reinos. Então, tipo, existia ali Veneza e tal. Então, o Marco Polo foi um veneziano, um cara que era extremamente curioso, né, pela cultura dos povos orientais. Ele fez ali essa viagem, pelo menos ele escreve isso no livro dele, né, Viagens de Marco Polo. Então, ele relata ali essa viagem que ele faz para a China durante o período ali durante a Guerra das Dinastias da China ali, né, ou os Três Reinos que eles chamam, né, mais ou menos durante aquele período ali. Ele faz essa viagem e ele fica impressionado com o que ele vê na China, tipo, inclusive tem vários filmes sobre isso, né, sobre Marco Polo e as suas aventuras na China. Alguns obviamente são fictícios, mas muito baseado ali também no próprio livro do Marco Polo, né, que ele relata essas experiências dele, né, que ele diz que viveu naquela época. E, cara, assim, o imaginário popular da galera da Europa naquela época sobre a China era que a China era um país quase que mítico, sabe? Que a galera achava ali que não existia, que o pessoal falava, existe um país chamado China, não sei o quê, fica no leste, né, que eles chamavam. Então, tipo, a galera ficava sonhando ali, será que existe mesmo esse país, não sei o quê? E aí o Marco Polo, muito curioso com isso, ele foi lá e fez essa viagem, né? Pelo menos ele relata isso. E aí ele conhece esse país grandioso chamado China e tal. Então, tipo, ele relata também como que era esse país, né? Um país extremamente tecnológico, para aquela época, obviamente, né? Então ele fica extremamente impressionado com as coisas que ele vê na China, em termos de tecnologia, de civilização. E aí ele volta para a Europa naquela época e sai falando pra galera, tipo, eu estive nesse lugar, tal, um lugar extremamente impressionante. E, cara, é uma coisa que afetou tanto ele, né, tipo, a vida dele ali, que ele morreu contando isso. Ele escreveu o livro dele ali, que ficou extremamente popular, As Viagens de Marco Polo. Então, tipo, cara, é impressionante você estudar a história da China e ver o que a China era para o Oriente, né. Então, ainda que eu admire muito a cultura do Japão também, né, um país milenar, com uma cultura extremamente bonita, mas ainda assim, em termos de complexidade, de profundidade, não dá pra negar que, pelo menos na minha opinião, tá, galera? Obviamente eu respeito todo mundo, mas na minha opinião a cultura chinesa se destaca das demais justamente por essa originalidade. Portanto, quanto mais você estuda sobre a cultura chinesa, mais apaixonado você fica, sabe? Mais encantado você fica. Não tem como você dizer que há uma cultura menos interessante do que a cultura do Japão ou a cultura da Coreia. Inclusive a Coreia também se inspirou muito da cultura chinesa, né, durante a sua história aí. Mas, cara, é impressionante, você fica extremamente apaixonado, né? Quem é como eu, assim, que ama justamente a cultura oriental, né, pela sua fundação, cara, não tem como você não ficar apaixonado pela cultura da China. Então, eu não vejo que, em termos de cultura, uma cultura seja superior à outra, né? Então, eu não acho que a cultura do Japão é melhor do que a cultura da China, tá? Então, superando esses fatores culturais, eu acho que só resta justamente a perspectiva de futuro, né? Então, a China hoje é a segunda maior economia do mundo, é um país que cresce muito, né? Que já proporciona uma qualidade de vida muito boa para a sua população, né? Eu sempre mostro aí nos vídeos como os chineses
tem acesso a praticamente tudo hoje em dia, né? As pessoas têm carro, muitos até carro elétrico, né? Então a China hoje é pioneira em carros elétricos no mundo. É um país que é acessível, sabe, você comprar carro elétrico. As pessoas aqui conseguem comprar um carro de entrada ali por um preço bem barato, na faixa ali de 15 mil, 20 mil yuan, você já consegue pegar um carro elétrico. Então, são carros de qualidade, né, de empresas que são pioneiras também nessa indústria de carro elétrico. A BYD, por exemplo, é uma que está brigando com a Tesla hoje em dia. Então, são muitas empresas de qualidade. É muita diversidade, sabe, num mercado extremamente competitivo, onde tem muita oferta ali, muita demanda também. Então, existe muita qualidade de serviço. A gente vê esse pioneirismo, né, da tecnologia chinesa no mundo. Muitas empresas de tecnologia, de celular, a gente hoje vê aí a Xiaomi, Huawei, várias empresas, né, chinesas que estão brigando de frente a frente aí com empresas americanas, sul-coreanas. Então, os chineses têm acesso a muito consumo de qualidade, sabe? Isso é bem interessante, né? O Brasil, por exemplo, é um país que praticamente não tem indústria, então a gente sofre muito com isso, né? Com dependência da indústria estrangeira. Já a China não, a China tem um mercado muito forte, muito aquecido, e os preços aqui são baixos, né? Comparados com os preços de fora. Justamente por isso, né? Porque eles têm fábrica de praticamente qualquer produto dentro do país, né? Então isso faz muita diferença. Enfim, galera, em resumo, esse vídeo aqui não é feito para menosprezar outro país, né, para dizer que a China é muito melhor do que o Japão, questões econômicas, culturais, enfim, eu só estou dando a minha opinião aqui da realidade desses países atualmente. E não tem como negar que hoje em dia a China tem uma perspectiva de futuro muito melhor do que o Japão, né, principalmente para estrangeiros. Então é um país muito mais interessante para você trabalhar, para você viver. Ainda que tenha algumas dificuldades para estrangeiros, como eu citei no meu último vídeo, tem aí no canal, inclusive, se vocês quiserem conferir, né? Os pontos ruins de morar da China, então vocês podem conferir aí no canal. Mas, no geral, é um país que, hoje em dia, eu vejo como um país raro no mundo, sabe? Eu vejo a galera criticando muito sobre a vida nos Estados Unidos hoje em dia, na Europa. Eu vejo até gente falando que o Canadá, por exemplo, hoje em dia já não é mais o mesmo, que a qualidade de vida lá não é mais tão boa assim como era no passado, mas eu vejo a China como um país meio que futurístico, sabe? Eu tô morando aqui há um ano e, cara, eu fico impressionado na qualidade dos serviços aqui. Tudo que você quiser comprar, você compra baratinho. Qualquer coisa que você quiser comprar online, eles entregam na sua casa. Você quer comprar comida, qualquer coisa que seja, é extremamente barato e de qualidade. O serviço é extremamente bom, assim. Você recebe no mesmo dia, às vezes em um dia. Então, é impressionante, cara, assim, a qualidade de vida que a galera tem aqui. E como a tecnologia tem mudado a vida dos chineses e também daquelas pessoas que moram aqui hoje em dia, né? Que são pessoas que estão trabalhando, que estão estudando aqui. Então é um país para mim que é extremamente futurístico e é quase uma exceção no mundo que a gente está vivendo. Então é daí que vem a minha comparação com o Japão, né? Novamente citando que é um país que eu já tive vontade de viver, né, que eu ainda acho que é muito legal, que a cultura é muito bonita, eu gosto muito de anime, então eu ainda tenho muita vontade de conhecer o Japão, mas não é um país que eu moraria hoje em dia, justamente por isso, né, porque as coisas mudaram muito lá e hoje em dia para estrangeiro não é um país muito legal para você viver, né, eu sei que a galera trabalha muito, é muito cansativo, enfim, é um país muito bonito para você visitar, mas para morar não é mais, então eu gosto muito de viver na China e para mim é imbatível. Então essas são as minhas opiniões, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando, se você discorda de mim, pode deixar o seu comentário aí, obviamente de uma forma educada, né? Se você falar de uma forma educada, eu vou responder de uma forma educada também. Se não responder de uma forma educada, eu simplesmente vou bloquear e é isso daí, né? Vou apagar o seu comentário, mas é isso daí, né? Assim como funciona o YouTube, tô no meu canal, então eu faço o que eu quiser. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, sempre lembrando, deixa o seu comentário, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, o mais importante é sempre se inscrever, porque isso daí me incentiva, né, a continuar criando conteúdo aqui para o YouTube, mostrando para vocês como que é a vida aqui na China, e é uma coisa extremamente importante para o crescimento aqui dentro da plataforma, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em um próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima! 再见!